Boa noite, professor André Rosílio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Nós, da Comissão Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas da OAB do Espírito Santo, vamos receber esse mês para falar sobre o papel dos tribunais de contas na composição dos conflitos do Executivo, o professor André Rosílio, que é professor da FGV Direito SP, coordenador do Observatório do TCU, também da FGV Direito SP, em parceria com a Sociedade Brasileira de Direito Público. André é doutor em Direito pela USP, mestre em Direito pela FGV e advogado em São Paulo, além de ser um amigo muito querido e um profissional do mais alto gabarito. Professor, muito obrigado por ter topado participar aqui com a gente e fique à vontade. Muitíssimo obrigado, Roberto, pelo convite, pela apresentação, o convite seu e da Luciana que estão aqui presentes. Para mim é um privilégio bastante grande participar da comissão da OAB do Espírito Santo. Pena que eu não estou aí em loco, né? Seria coisa, poderia provar muqueca capixaba com vocês aí e reencontrá-los pessoalmente, teria sido muito legal. Mas a conexão online tem suas vantagens para a gente poder reunir pessoas de lugares diferentes e facilitar também, né, o diálogo e a conexão, a troca de ideias, nacionalmente falando. E para mim é um privilégio bastante grande poder estar aqui, dividir com vocês algumas das preocupações, ideias ligadas a esse tema. Eu acho que é um tema muito atual, né? Então, a percepção dos tribunais de contas, e aí olhando mais especificamente para o Tribunal de Contas da União, que tem sido meu objeto de pesquisa há mais tempo, né? Olhar para os tribunais de contas dentro desse contexto de promoção de consenso, né, dentro da administração pública, na resolução de litígios, de bolas divididas, digamos assim, na administração pública, é algo bastante recente, essa perspectiva, e eu acho que ganhou uma conotação nacional, assim, ganhou tração o movimento muito por conta da edição de um procedimento pelo Tribunal de Contas da União, muito recentemente, né, em 2022, por meio de uma instrução normativa do próprio TCU, a Instrução Normativa 91, se eu bem me recordo, que criou uma categoria processual nova chamada solicitação de solução consensual. Então a gente vai tratar um pouco desse procedimento mais adiante, mas o fato é que com a edição desse procedimento, o tema ganhou muito destaque, né? Então o tema, os tribunais de contas como promotores de alguma maneira de soluções consensuais dentro da administração pública. E meu propósito aqui nessa fala que eu tinha imaginado, né, nessa noite, não é falar bem ou mal do procedimento, acho que não é esse o propósito propósito, até porque uma análise consistente dos efeitos positivos ou negativos de um procedimento com essas características exigiria um distanciamento histórico que é impossível nesse momento, né? A gente está no calor do momento, só vai dar para medir o quão positivo ou não essa saída encontrada pelos tribunais de contas para ajudar a administração pública a tomar decisões com o tempo. Então, só com o tempo a gente vai conseguir avaliar isso de modo realmente consistente. O que eu me proponho a fazer hoje com vocês nessa noite, né? E aí eu queria deixar as pessoas que nos escutam aqui à vontade para mandar perguntas, eventualmente pelo chat ou por aqui, ou aí o método que for mais adequado para vocês, mas estou aqui aberto ao diálogo, né? Mas a minha proposta que eu tinha pensado era em olhar para esse tema tentando oferecer uma explicação, porque não é natural, né, que a gente pensar em Tribunal de Contas e imaginar o Tribunal de Contas como um espaço para a construção de soluções consensuais, é contraintuitivo. Então, se eu tivesse que explicar para um estrangeiro essa função que os tribunais de contas passaram de alguma maneira a exercer, o Tribunal de Contas da União em específico, o que eu diria, né? Acho que esse é um pouco o exercício que eu me propus aqui nesse encontro de hoje. E é um exercício que não é hipotético, porque eu precisei fazer isso há não muito tempo atrás. Então, eu tenho uma amiga minha que ela é norte-americana e ela é uma espécie de brasilianista. Ela estuda o Brasil há muito tempo, ela não é do direito, mas da ciência política, que está conectada de alguma maneira com o direito, e ela sabe muito do direito brasileiro, né? Conhece tudo do Brasil, e ela estuda a governança do ponto de vista comparativo, olhando para países diferentes. Então ela conhece muito do contexto brasileiro, das instituições brasileiras, do direito brasileiro,
E há não muito tempo atrás eu encontrei com ela e num papo antes da gente tratar de um assunto mais profissional, né? Ela perguntou, como é que vai? Conta as novidades aí do Brasil. O que tem de novo? Aí eu logo emendei nesse assunto, né? Expliquei para ela do Tribunal de Contas desenvolvendo consensos, né? Soluções consensuais dentro de um procedimento novo, criado por ele próprio. E à medida em que eu ia explicando para ela, né? Ela foi abrindo a boca, assim, ar de espanto. Falou, não, pera. Ela puxou um caderninho para tomar nota. Ela falou, não estou entendendo, você precisa me explicar melhor isso aí. Então, essa é uma tentativa de explicar por que, de que maneira que nós chegamos a esse estado atual, né? Que chegou a esse tipo de procedimento, esse tipo de ideia dentro do contexto dos tribunais de contas. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint, eu sei que isso dificulta um pouco a visualização mútua nossa aqui, mas é mais um guia aqui para a nossa conversa. Na medida do que for pertinente, eu posso fechar e voltar aqui para visualização mútua. Eu vou projetar aqui para vocês, vamos ver se funciona, né? Se eu supero a barreira tecnológica. Todos vendo? Sim? Perfeito. Então, isso aqui é basicamente o plano de voo para essa nossa conversa aqui de hoje à noite. O que eu tinha pensado em dizer? Primeiro, uma palavrinha sobre o Tribunal de Contas da União, e aqui está TCU em tudo, né, e não tribunais de contas em geral, porque meu olhar como pesquisador tem sido voltado ao TCU. E como vocês sabem bem, os tribunais de contas no Brasil eles não são uniformemente organizados. Cada tribunal de contas tem uma realidade específica. Não tem um instrumento de coordenação geral entre tribunais de contas. Eles são unidades muito diferentes entre si. Claro, tem uma base uniforme entre eles, prevista na Constituição Federal, mas eles têm realidades muito diferentes. Então, o que vale para o TCU não necessariamente vale para o TCE de São Paulo, ou para o TCE do Espírito Santo, ou para o TCE da Bahia, e por aí vai. Então, eu queria traçar notas explicativas muito gerais sobre o TCU, não gastar muito tempo aqui, mas acho que são elementos importantes para se entender os passos seguintes. Depois vai aqui uma tentativa arriscada, né, de explicar como que o TCU passou a promover a composição de conflitos no Poder Executivo. Então, como é que esse tipo de ideia se desenvolveu dentro do controle de contas. Depois, eu queria passar por pontos de atenção da solicitação de solução consensual, que é esse procedimento novo criado pelo próprio TCU. Acho que há ali pontos de atenção no sentido de eventuais riscos, né? Que a gente está trabalhando no plano mais hipotético, porque é um procedimento novo, tem só, que eu tenha conhecimento, né, um caso de solicitação de solução consensual homologado pelo TCU, então é algo muito embrionário. Então é uma perspectiva de riscos, né? Pontos de atenção. E, por fim, abordar o que eu acho que são desafios de governança e controle, não é por fim, porque essa análise vai estar meio que diluída nos pontos anteriores, mas desafios de governança e controle que, a meu ver, surgem nesse contexto do TCU servindo como uma espécie de instrumento para a composição de conflitos dentro do Poder Executivo. Então, esse basicamente é o nosso plano de voo. Agora, antes de entrar no tema, nesse panorama inicial do TCU, só queria convidar vocês a conhecer um pouco mais do trabalho que o Observatório do TCU tem feito, que é um grupo de pesquisa da FGV Direito de São Paulo, que o Roberto comentou aqui agora há pouco, né? E só contar muito rapidamente o que a gente tem feito, né? Nós temos há mais de 5 anos já nos dedicado a olhar o que o TCU faz, as decisões que ele toma, mas não só as decisões que ele toma, mas o modo como ele está organizado, e para tentar contribuir de alguma maneira com ideias, com reflexões, com apontamentos críticos, a crítica não pela crítica, mas com o objetivo de tentar colaborar de alguma maneira com o debate acadêmico, com o próprio controle, com a administração pública e por aí vai. Então, e nosso olhar para o TCU tem se pautado sobretudo por alguns eixos temáticos: regulação, sanção, licitação, transferência de recursos interfederativa, atos de pessoal, orçamento público. São vários ângulos pelos quais os 16 pesquisadores que estão permanentemente dedicados ao Observatório do TCU têm se dedicado, né? São pessoas que estão permanentemente no observatório, mas não em caráter integral, né? Eles têm outras atividades também, mas eles estão permanentemente vinculados ao projeto. E nesses 5 anos, mais de 5 anos já, nós andamos produzindo algumas coisas, né? Inicialmente, balanços críticos lá em 2018, foi um panorama mais ou menos geral sobre o que a gente via que o TCU tinha feito ali em 2018, foi meio que um ensaio para
o que veio na sequência. Em paralelo, na verdade, desde 2017, a gente mantém uma coluna no Portal J, então uma coluna semanal no Portal J, em que nós comentamos ou decisões ou aspectos do TCU que nos parecem polêmicos ou interessantes, e damos lá nossos pitacos semanalmente sobre o Tribunal de Contas da União. E depois nós desenvolvemos reflexões de maior fôlego em livros, né? Um livro em 2019, que aí é um livro mais autoral meu, que é uma conversão da minha tese de doutorado em livro, que é o Tribunal de Contas da União, Competência, Jurisdição e Instrumentos de Controle. O Tribunal de Contas da União no Direito e na Realidade, de 2020, ele é fruto de um projeto coletivo de pesquisa mesmo, e a mesma coisa o Direito Administrativo e Controle de Contas, que foi publicado agora em 2023. E para além dessas produções, né, nós temos nos dedicados a pesquisas de propósito específico, né, pesquisas com objetos específicos. TCU em matéria ambiental foi uma pesquisa super interessante que a gente desenvolveu com o apoio da WWF Brasil e Imaflora. A análise dos novos dispositivos da LINDB, segundo a jurisprudência do TCU, que nós desenvolvemos a pesquisa com apoio da Confederação Nacional da Indústria. E a última pesquisa que nós concluímos recentemente, que foi tentar entender o papel do TCU no controle das transferências voluntárias na educação básica, e essa pesquisa foi desenvolvida com apoio do Instituto Unibanco Itaú Social. Então, assim, se vocês tiverem interesse no tema, convido vocês a conhecer, a tomar contato com o material que tem sido produzido, seja no site da Sociedade Brasileira de Direito Público, que é uma instituição parceira da FGV, ou no site da própria FGV Direito de São Paulo, e tem a coluna nossa no Portal J, que condensa várias das nossas preocupações. Então, esse tem sido um projeto ao qual eu tenho me dedicado nos últimos tempos. E aqui, sem mais delongas, né, queria passar um pouquinho sobre o que faz o TCU, quem é e o que faz o TCU, um momento assim, conhecendo o Tribunal de Contas da União, e são pontos que são importantes para as etapas posteriores, né, porque não é, apesar de muitos lidarem com o Tribunal de Contas na prática, ou terem ouvido falar mais sobre o Tribunal de Contas, né, e não vivencia essa realidade, várias das peculiaridades do controle de contas, muitas vezes, enfim, não estão... elas, por exemplo, não fazem parte dos manuais de direito administrativo, por exemplo, ou da maior parte dos manuais de direito administrativo. Então, eu acho que faz sentido, de modo muito breve, pincelar algumas das peculiaridades do TCU. Um ponto, né? Eu coloquei aqui que o TCU ele é um órgão constitucional autônomo, e isso não é exatamente sem polêmica, né? Pessoas poderão discordar dessa afirmação. Por quê? Porque a Constituição descreve o TCU como um auxiliar do Poder Legislativo. Mas se a gente for observar as competências do Tribunal de Contas, né, algumas delas, de fato, elas são compartilhadas com o Poder Legislativo, mas outras ele exerce de modo autônomo. Então, um exemplo de compartilhada. O parecer que o TCU emite em relação às contas gerais do Presidente da República, as contas anuais do Presidente da República. Ele emite um parecer, mas quem julga é o Congresso. Então, aqui tem um compartilhamento de competências muito evidente com o Poder Legislativo. Mas outras, o TCU ele faz certas coisas sem pedir o aval para o Legislativo ou sem estar sujeito a um poder de revisão do Legislativo, né? Então, por exemplo, quando ele julga administradores públicos que não o Presidente da República, ou quando ele resolve fazer uma auditoria, aplicar uma sanção e por aí vai. Então, são competências que, de fato, ele exerce de modo autônomo. Então, nesse aspecto, ele é um pouco como o Ministério Público, né? Uma instituição que paira, não está exatamente vinculada ou dentro de um poder em específico. Então, essa é uma característica importante. Outra característica importante do Tribunal de Contas, dos tribunais em geral e do Tribunal de Contas, por óbvio, né, da União, é o fato de que ele é composto, de um lado, por um corpo decisório, de outro lado, por um corpo técnico. Dito técnico, né? Dito técnico porque ele é composto por pessoas que fazem parte da carreira de auditores do controle externo, que entraram por concurso público e por aí vai. O corpo decisório é composto por ministros, que eles são escolhidos em parte pelo presidente da República, em parte pelo Congresso, e com base em critérios que eles são políticos, no sentido mais abstrato da palavra, né? Porque os critérios para a escolha de ministro do TCU, dos tribunais de contas, é meio que parecido com os critérios para a escolha de ministro do Supremo, por exemplo, notório saber, em alguma área, ou do direito, administração pública, economia, por aí vai, áreas afins, e reputação ilibada. O corpo técnico, por sua vez, ele é composto por auditores concursados. E o que isso importa, né?
quem toma decisões dentro do Tribunal de Contas é o corpo de ministros. O corpo técnico ele é super importante, ele instrui os processos e permite que o Tribunal de Contas da União tenha condições de deliberar. Mas a posição do corpo técnico não necessariamente vincula o corpo decisório. Isso é importante. Pode haver divergências internas dentro do Tribunal de Contas da União, e conhecer a dinâmica entre esses dois corpos, né, é fundamental para conhecer o próprio Tribunal de Contas da União. Outro ponto importante é que é um tribunal para toda a administração pública, né? É meio óbvio isso, mas não é tão óbvio assim quando a gente olha com lupa, porque a administração pública ela faz muita coisa diferente. Cuida desde educação, saúde, estrada, transporte ferroviário, petróleo e gás, energia elétrica e por aí vai. São muitos assuntos diferentes e o Tribunal de Contas da União está olhando para toda essa administração pública. Então ele tem um olhar panorâmico para toda a administração pública brasileira, ele consegue concentrar nele, né, uma visão muito geral da administração pública como um todo. Isso é importante. E outra característica correlata é que ele procurou, de alguma maneira, se subdividir internamente em áreas especificamente voltadas a observar áreas específicas da administração. Então, ele tem técnicos específicos olhando para cada uma das áreas da administração, o que acho que ajuda a reforçar a ideia de o Tribunal de Contas como um órgão técnico. Últimos dois pontos nesse primeiro eixo, né? Ele pode agir por ação própria ou de terceiros, né? Isso difere bastante em relação ao Poder Judiciário. Ele não é inerte, ele pode iniciar um processo de apuração por força interna, né? Então, imagina que uma área técnica do tribunal provoca o corpo decisório para instaurar uma auditoria. O TCU pode iniciar um processo de apuração assim, sem ter a provocação de algum agente externo, né? Isso é importante porque dá para ele possibilidades de ação mais amplas, eu acho. E o último ponto desse primeiro bloco é que ele está sujeito a regras processuais peculiares. Por que peculiares? Porque não necessariamente é difícil saber qual que é o corpo de normas processuais que se aplica de fato ao Tribunal de Contas. Em parte a Lei Federal de Processo Administrativo, em parte o Código de Processo Civil, mas o regramento processual ele não é tão óbvio assim. Tanto que se discute em vários espaços, né, a edição de um Código de Processos de Contas, né? Regras processuais especificamente aplicáveis para o controle de contas. Um tema, por exemplo, de natureza processual, em que havia dúvidas sobre a regra aplicável, né, em relação aos tribunais de contas, é a prescrição, que teve indas e vindas, né, tese da imprescritibilidade, depois prescritibilidade, por aí vai. Então, um assunto central em que não se tinha certeza sobre a regra aplicável ao Tribunal de Contas. Então, essa é uma peculiaridade não só do TCU, mas dos tribunais de contas de um modo geral. E, por fim, esse segundo bloco, né, qual a missão do TCU, do Tribunal de Contas, dos tribunais em geral e do Tribunal de Contas da União em específico? Proteger o erário federal, no caso do TCU. Essa é a resposta fácil, né, mas ela embute uma série de complexidades. Por exemplo, o que ele pode fazer para proteger o erário federal? Em que situações ele está legitimado a agir a título de proteção do erário federal? Então, isso significa que ele está adstrito a uma análise mais financeira em sentido amplo da administração pública para proteger o erário federal, ou sempre que houver algum tipo de repercussão sobre receita e despesa do Estado, ele estará legitimado a agir em nome da proteção do erário federal. Enfim, tem uma série de dúvidas. Mas a resposta mais simples é proteger o erário federal. No que tange a quem está sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas, né, é o gestor de recursos públicos, responsável, né, a Constituição ela usa essa expressão responsável, e nitidamente o texto constitucional, e mesmo no caso do TCU, a lei orgânica do TCU, quando usa a expressão responsável, se refere ao gestor de recursos públicos, que pode estar interno à administração, então um servidor, ou eventualmente um gestor de recursos públicos, que a gente poderia chamar de delegado. Então, por exemplo, alguém do terceiro setor, que recebe repasse de recursos do poder público e que está, de alguma maneira, administrando recursos públicos sob delegação, de alguma maneira, e que deve, portanto, prestar contas ao controle de contas. Mas aí também esse é um ponto que ele aparentemente é simples, mas embute também uma série de complexidades. Por exemplo, contratado, quem fornece bens e serviços para a administração está sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas, né?
Se a gente for fazer uma leitura estrita enfim, mais, eu diria que mais fiel do texto constitucional, eu diria que não, porque ele não é gestor de recursos públicos, né? No entanto, na prática, o contratado ele tem sim se sujeitado à jurisdição do Tribunal de Contas. Mas, enfim, tem múltiplas respostas, a do dever ser, a da prática e por aí vai. Esse é um ponto de polêmica também. E o último ponto aqui dentro desse bloco, né, que eu destacaria, são duas funções que o Tribunal de Contas ele cumpre que são muito diferentes. Uma é um controle de conformidade, aqui ele age como um tribunal mais de fato, né? Então ele avalia pelo prisma da legalidade o cumprimento de regras pelo gestor público e em havendo uma discrepância em relação às regras de direito financeiro, por exemplo, ele aplica uma sanção ou emite assina prazo, né, para que o gestor público corrija a irregularidade, então ele age como um tribunal de fato. Em outras circunstâncias, ele pode agir como uma auditoria mesmo, né, exercendo um controle que a gente chamaria de controle operacional, em que ele está mais interessado em analisar a legitimidade, a eficácia da gestão pública como um todo e não está tão preocupado assim com o controle de legalidade. Então são funções muito diferentes, que geram produtos muito diferentes, mas que na prática elas acabam se confundindo no contexto nacional, porque a legislação, de alguma maneira, não apartou essas duas grandes chaves de atividade e não explicitou de maneira muito objetiva as possibilidades e limites do TCU em cada uma delas. Então, acho que isso é fonte para confusão de alguma maneira. E o último ponto aqui, agora literalmente o último ponto, acho que eu falei que era o último ponto umas 5 vezes, mas esse de fato é o último, é o aspecto do TCU em números, né? Eu convido vocês a enfim, clicar nesse site, nessa parte do site do TCU quando vocês tiverem disponibilidade, porque é bastante interessante. O TCU, de alguma maneira, ele procura traduzir em números a sua atuação. E um dos aspectos que são mais relevantes, né, dessa tradução em números da atuação do TCU diz respeito à atuação do tribunal para gerar benefício financeiro à sociedade. Então, o TCU ele procura o tempo todo avaliar quanto que ele gera de benefício financeiro para a sociedade. Então, quanto que o controle externo gera de benefício para a sociedade, ele procura quantificar isso. Então, eu coloquei aqui, numa lâmina, um pedaço do relatório produzido pelo próprio TCU de 2021. Que aqui tem ano a ano, né, quanto que, na avaliação do tribunal, ele gerou de benefício financeiro para a sociedade brasileira. 10 bilhões em 2017, teve uma evolução para 25 em 2018, 47 em 2019, 43, uma involução, digamos assim, em 2020, e 87 em 2021. Então, um valor muito significativo que o TCU avalia que ele traz de benefício para a sociedade. A lógica é um pouco essa, até estimulada um pouco pela lei orgânica do Tribunal de Contas da União, no sentido de que ele deve valer a pena neste sentido, né, financeiro. Então, se ele custa X reais para a sociedade, ele tem que dar o retorno maior possível para a sociedade em termos de benefício das ações do controle externo. Aí tem muitas dúvidas sobre o que está dentro desse valor, né? Será que, por exemplo, que uma cautelar que o TCU manda parar uma obra, o fato de a administração ter deixado de gastar com essa obra que tem potencial irregularidade nela, né? Isso entra para o cálculo de benefício do controle externo? E se entra de que maneira? A obra como um todo, apenas o sobrepreço? Tem que ter uma série, o sobrepreço imaginado, né, o suposto. Tem uma série de dúvidas quanto aos critérios que o TCU usa para calcular esse valor, mas o ponto central é esse, é que ele tem um certo drive, né, de provar para a sociedade que ele gera retorno financeiro. E isso é importante porque isso gera estímulos para a instituição, uma série de estímulos. Estímulos ou para punir, ou para, por exemplo, fomentar o consenso dentro da administração pública para evitar um dispêndio desnecessário de recursos públicos. Então, não necessariamente é só uma ação punitiva ou impositiva, pode ser uma ação consensual, mas o importante é que ele tem estímulos para trazer este tipo de retorno para a sociedade. Ele se autoimpôs, de alguma maneira, esse parâmetro e ele tem se pautado por isso, de alguma maneira, ao longo do tempo. Bem ou mal é o que tem acontecido.
Deixando para trás esse período, essa explicação mais inicial, né, sobre notas sobre o Tribunal de Contas da União e características do controle externo de um modo geral, como é que eu tenderia a explicar o porquê, né, ou como que o TCU passou a promover a composição de conflitos dentro do Poder Executivo? Que explicação eu daria para isso? Aqui um pequeno disclaimer, né? Isso está totalmente sujeito a críticas, a visões diferentes. Essa é uma potencial explicação para esse fenômeno. Certamente outras pessoas terão outras explicações, mas eu aqui pensando com meus botões, eu achei que a coisa aconteceu mais ou menos dessa maneira. Isso aqui é o máximo que eu consigo de técnica gráfica, então dei o meu melhor nessa lâmina, assim. Eu acho que assim, existe um certo sentimento difuso, muito palpável, em que há um clamor por segurança jurídica. Então há uma necessidade muito premente nos mais variados setores que lidam com o poder público por mais segurança jurídica. Mas, e no plano contratual, principalmente, né, de quem se relaciona com o poder público, isso é muito palpável. Então, um clamor por mais segurança jurídica. Uma alegação difusa, né, de que a administração pública ela tem dificuldade de tomar decisões difíceis a tempo e hora, de que ela tem dificuldade de resolver problemas, de que quando resolve, ela não resolve em caráter definitivo. Então, insegurança jurídica de modo generalizado e um clamor por mais segurança jurídica também generalizado. Se a gente for olhar pelo ângulo do gestor público, ele tem uma certa dificuldade de tomar decisões. É o que talvez contribua para esse ambiente de insegurança jurídica. Aí tem mil explicações do porquê que ele tem dificuldade para tomar decisões. Parte dessas explicações diz que, olha, ele tem medo do controle. De fato, essa é uma das explicações, talvez, para o fenômeno, né? De que o gestor público ele não toma certas decisões porque ele tem receio da punição. O receio de vir a responder um processo, enfim, receio do controle de alguma maneira, o que geraria uma espécie de paralisia decisória. Essa talvez seja uma chave de explicação, principalmente pensando no controle de contas, vai? E na ação de improbidade também, é o CPF do gestor que de alguma maneira está em jogo, né? Então, as decisões que ele toma como gestor podem eventualmente repercutir na sua esfera patrimonial pessoal. Isso ainda que esse seja um potencial remoto, né, uma possibilidade remota, é algo que existe. Então, isso realmente ajuda a fomentar uma espécie de medo de tomar decisão dentro da administração pública. Mas eu acho que dizer que a administração não decide só porque o gestor tem medo de decidir, isso é simplificar muito o debate, né? Tem mil outros fatores. A partir do momento em que o controle se faz muito presente na tomada de decisão, por exemplo, pode ser que a administração pública tenha resolvido de alguma maneira ou em alguma medida delegar mesmo, né? Falar, bom, já que o controle está presente aqui, eu deixo de decidir, não porque eu estou exatamente com medo, mas porque, enfim, eu passo a decisão para outra instância decisória, né? Isso eventualmente pode acontecer também. Então, enfim, mil fatores podem explicar isso, mas existe uma certa dificuldade da administração por paralisia decisória. Do ponto de vista do particular que lida com a administração pública, também tem uma sensação muito difusa de insegurança jurídica. Então, que o contratado ele espera que a administração cumpra contrato, que ela execute o contrato tal qual pactuado, ou que ela tome decisões difíceis dentro da vida útil de um contrato a tempo e hora. Então, se o contrato está desequilibrado na visão do particular, ele quer que o poder público tome uma decisão a tempo e hora. Esse, inclusive, é tema de pesquisa do Roberto, né, que pesquisou na FGV a dificuldade que a administração pública tem de tomar decisões a tempo e hora e o que acontece se ela queda inerte, né? Que tipo de problema isso gera e como resolver isso. Mas isso é um outro assunto. O fato existe um ambiente de grande insegurança jurídica. E o Tribunal de Contas da União, que falando especificamente do TCU, ele está muito, muito ligado nessa demanda por mais segurança jurídica. E ele, de alguma maneira, desenvolveu um discurso, aí não só em decisões, mas nas comunicações institucionais do Tribunal de Contas também, uma coisa mais difusa assim, um discurso de que bom, existe insegurança jurídica e uma maneira de trazer mais segurança jurídica é essa. De alguma maneira, um controle preventivo. Então, se eu eventualmente antecipar o controle, ou der a minha palavra antes da tomada de decisão definitiva pela administração pública, eu posso trazer um conforto para o gestor.
porque se ele tiver com medo de responsabilização, eu avalio isso antes, garanto que está tudo conforme e a coisa vai caminhar de maneira mais tranquila depois. Então, a antecipação do controle traz tranquilidade para o gestor, de alguma maneira. O discurso do TCU também tem se desenvolvido em outro plano, falando, olha, você tem dúvida? Me procura, eu não mordo. Eu estou aberto ao diálogo. Então, de alguma maneira, eu posso te ajudar por meio do diálogo prévio, prévio, né? Porque o gestor está ali no calor do momento, precisando tomar decisões, resolver problemas, etc. e tal. Então, me procura previamente, eu estou aberto ao diálogo, eu posso te ajudar. Então, esse, de alguma maneira, tem sido, acho que, o discurso do Tribunal de Contas da União como uma resposta para a insegurança jurídica. Insegurança jurídica essa, que aqui também não dá para adorar muito a pílula, né? Eu acho que o TCU, e as pesquisas têm mostrado isso, de alguma maneira, parte desse cenário de insegurança jurídica. Eu não acho que ele é o causador, mas ele é um elemento no cenário de ingredientes que podem causar insegurança jurídica na administração pública. É um elemento. Mas, enfim, essa tem sido, acho que, a resposta, a potencial solução dada pelo TCU no plano do discurso. Aí tem uma característica mais difusa no TCU, que é um movimento mais amplo, que o tribunal, ao longo dos anos, e acho que dos, sei lá, 10 anos para cá, mais ou menos, sei lá, difícil de precisar, mas ele tem se transformado um pouco, né, de um tribunal de contas em um tribunal dos interesses mais amplos da União, do interesse público da União, digamos assim. Então ele deixou, de alguma maneira, de ser apenas, entre aspas, apenas, né, um tribunal de contas. Então, assuntos, por exemplo, como um exemplo recente, né? Pode ou não pode haver a indicação para o cargo de diretor-presidente de uma agência reguladora, alguém que já ocupava o cargo de diretor da agência reguladora antes. Então, ele é alguém que ocupa o mandato de diretor da agência vai ser nomeado para o cargo de diretor-presidente. Pode ou não pode haver essa nomeação? Essa é uma dúvida que ela não diz respeito a um fato, né? Um plano do fato. Não é uma dúvida que diz respeito ao controle de contas. Não é um assunto típico do controle de contas. No entanto, é uma dúvida que está em discussão no controle de contas. Porque o TCU ele tem admitido uma atuação mais ampla, né, do que uma atuação nesse plano, né, mais ampla do que a típica, né, do controle de contas mais típico. Então ele tem migrado para esse movimento de se transformar numa espécie de Conselho de Estado, digamos assim. Então, chefe de alguma maneira, né, na esfera federal, de uma jurisdição administrativa, né, quase que uma jurisdição administrativa. Próximo passo aqui, né, isso ajuda a dar uma espécie de consistência para um movimento. E aí vem a proposta mais concreta do Tribunal de Contas, né, que foi se desenvolvendo ao longo dos anos até chegar, acho que no último capítulo, dentro da solicitação de solução consensual, que são os procedimentos criados pelo TCU, então não foram criados pela legislação, foram autoatribuídos pelo Tribunal de Contas da União, para tentar, de alguma maneira, viabilizar, concretizar mecanismos ou instrumentos para diminuir a insegurança jurídica da administração. E para tornar a decisão da administração pública o mais técnica possível, o mais adequada possível na visão do TCU. Então, uma primeira proposta, né, é dar aval prévio a desestatizações. Então, ele vai, de alguma maneira, analisar a modelagem das desestatizações, os grandes contratos da administração federal, os contratos de concessão, as privatizações. Então, ele dá um aval prévio à modelagem das privatizações, das desestatizações. E, de outro lado, uma outra proposta, né, que o TCU apresentou e desenvolveu por ato normativo interno, a de... Não só ato normativo interno, estou aqui fazendo uma generalização incorreta, mas já chego lá. De se colocar como uma espécie de chancelador, de alguma maneira, né, de soluções para desafios complexos de gestão pública. Então, de alguma maneira, batendo um carimbo, né, de legalidade vindo do controle de contas para problemas complexos que a administração pública enfrenta. Eu já detalho isso mais na frente. E isso com a promessa de que consenso no controle, com o controle, então isso é fundamental, né? Não é qualquer consenso. É um consenso no controle, no ambiente do controle, com a presença do controle, traria para a administração pública e para os particulares contratados mais segurança jurídica.
Então, é assim que eu vejo o ambiente e a evolução das coisas, né? Eu acho que essa é uma potencial explicação sujeita à crítica, evidentemente, a uma outra construção completamente diversa dessa. Vamos lá. Isso aqui é mais feijão com arroz, digamos assim, né? Porque já acontece há muito mais tempo, né? Então, o TCU, ele participando de projetos de concessão de maneira muito ativa, na fase prévia, né? Prévia à publicação do edital. Então, na fase dos estudos que vão dar origem a um projeto de concessão futuro. E é aqui meio uma expressão provocadora, né? Que é eu adjetivando o TCU como um comodelador de projeto de concessão. Porque é meio que natural, né? Se ele pode se manifestar nessa fase prévia à publicação do edital, ele pode dar inputs à administração pública relativos à modelagem. Então, ele se transforma automaticamente em comodelador. Isso tem muito a ver com a discussão sobre o momento do controle, né? Se ele é ex ante, ex post. Aí eu não vou entrar aqui nas regras sobre o assunto, mas eu tenho uma visão bastante clara de que o ordenamento jurídico estipulou para o controle de contas uma atuação, em regra, ex post. Mas o TCU, muito baseado naquele discurso, tem puxado o pêndulo para o controle ex ante. Isso já é uma realidade, né? Então, uma realidade consolidada no campo das concessões. Não é algo hipotético e tal, é uma realidade. Então, o TCU ele desenvolveu esse controle ex ante no campo das desestatizações. Tem base legal? Tem, muito genérica, né? A lei do Programa Nacional de Desestatizações, ela, nesse dispositivo que eu transcrevi aí, ela fala que a administração pública ela vai preparar a documentação dos projetos de desestatização para apresentar para o controle, para o Tribunal de Contas da União, para sua apreciação. Daí, dizer que o Tribunal de Contas estaria autorizado a fazer controle prévio de contrato de concessão vai, assim, uma distância daqui à China, mas se alguém quisesse argumentar que existe uma base legal, seria esse dispositivo. O fato é que o procedimento ele acabou se desenvolvendo mesmo, né, por ato normativo interno do TCU. Então, a Instrução Normativa 27 de 98, acho que é o grande símbolo, né, dessa juridificação do tema, e a 81 de 2018 revogou a de 98, mudou um pouco o procedimento, mas a lógica de controle prévio de contratos de concessão está lá. Essa técnica, ela, de alguma maneira, foi desenvolvida em função, isso é a pesquisa do André de Castro Braga, no mestrado que ele desenvolveu na Fundação Getúlio Vargas, bastante tempo já, demonstra de maneira bastante clara, né, que o desenvolvimento dessa sistemática teve muito atrelada ao momento, né, da licitação da Ponte Rio-Niterói, que foi a primeira concessão dessa nova safra. Ela é anterior, inclusive, à Lei 8987, mas ela é uma concessão com esse olhar mais moderno, digamos assim. Naquele momento, o TCU percebe que precisaria de um procedimento de controle distinto do tradicional, que ele precisaria desenvolver uma sistemática para acompanhar a celebração desses contratos mais complexos da administração pública. E a Instrução Normativa 27 vem meio que a reboque desse movimento. E o que essa instrução fez foi dividir o processo de desestatização em fases, sendo a primeira delas antes da publicação do edital. A Instrução Normativa 81 aboliu a lógica das fases, mas mantém o controle anterior à fase de publicação do edital. Eu coloquei aqui PPI, controle de contas prévio, né, mais para demonstrar que essa é uma realidade consolidada. Por exemplo, você vai aqui no site do PPI, que é o Programa de Parcerias de Investimento da União, né, que é uma espécie de fórum em que os grandes projetos de desestatização federais eles são reunidos, criando uma governança própria ali para os contratos de concessão. E ali está previsto, de maneira muito objetiva, né, o acórdão do TCU, ou seja, a chancela do TCU, a modelagem da licitação antes do edital. Então é algo que a administração pública internalizou, incorporou de modo bastante tranquilo, né? Então, concessões federais, elas acontecem com a participação do TCU nessa chave de comodelador. E aí tem uma série não sei, consequências ou de externalidades, né? Positivas, claro, da participação do TCU dentro do campo das concessões, e tem os problemas também, né? Que podem eventualmente surgir dessa participação do TCU nesse espaço. Por exemplo, ele acresce tempo, né, ao processo de desestatização. Há pesquisas sendo desenvolvidas, a única que eu tenho conhecimento desse assunto, na verdade, ela foi produzida na GV do Rio, sob orientação do professor Eduardo Jordão, da Ana Carolina Alhada, se eu não me engano, que ela procurou, de alguma maneira,
avaliar quanto tempo o TCU acresce o processo de desestatização por conta das análises que ele faz. Aí, bom, o critério que ela usou pode ser, eu ouvi dizer que ele foi questionado, tem uma série de dúvidas, mas esse é um tipo de pergunta interessante, né? Quanto que ele agrega em termos de tempo ao processo? Esse é um custo, né, do controle, evidentemente. Ele tem benefícios, mas ele traz custo. E aí uma pergunta mais provocativa, né? Se o controle de contas, de fato, ele é imprescindível à qualidade das desestatizações, porque esse é um argumento que eu ouço bastante. Então, olha, se não fosse a presença do TCU no campo das desestatizações, nessa chave do controle prévio, seria um desastre. Então, é um argumento meio apocalíptico, assim, né? Absurdos teriam acontecido sem a presença do controle de contas. Eu não descarto isso como uma hipótese real. Pode ser que muita coisa absurda tenha sido evitada de fato. Mas aí tem um contra-exemplo, que é do estado, por exemplo, em que eu moro, né? Que é o estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo tem um programa talvez mais antigo de concessões do Brasil e um dos mais bem-sucedidos programas de concessão do país, né? E no âmbito do estado de São Paulo, né, as concessões do estado de São Paulo, é, nenhum contrato de concessão está sujeito ao controle prévio do TCE de São Paulo, por exemplo. Esse tipo de operação não está sujeito a controle prévio. O TCE controla, sim, o edital, a licitação e a execução do contrato, mas ele não exerce a função de comodelador. Claro que deve ter problemas nas concessões do Estado de São Paulo, mas daí dizer que é o desastre completo e absoluto também vai a uma distância grande, né? Então, esse argumento da imprescindibilidade do controle de contas para a consistência dos projetos, eu tenho lá minhas dúvidas. E aqui a gente está tratando da União Federal, né? Que tem mais, como regra, mais meios ainda do que o próprio Estado de São Paulo. Vamos lá. Aqui eu só colacionei aqui algumas notícias para dar um pouco da ideia, da dimensão da participação do TCU em processos de desestatização, né? Da pluralidade de temas. Então, relicitação é um tema quente do momento, né? Em que o TCU está presente. Privatização da Eletrobras, uma parte do debate aconteceu dentro do TCU. Petróleo e gás, idem. Leilão de concessão de energia, transmissão de energia elétrica e por aí vai. Então, são muitos assuntos que passam pelo controle de contas dentro dessa chave do comodelador de projetos. E aqui apontando alguns dos desafios, né? Que acho que esse é um pouco do papel de quem está de fora, pensar em apontar desafios, problemas, potenciais problemas, né? A ausência de competência. Esse é um ponto que eu acho que é incontornável do ponto de vista de alguém que está dentro do direito, né? Eu acho engraçado que eu já ouvi em várias manifestações de agentes do Tribunal de Contas falando, puxa, ela vem aqui, sempre que vem uma crítica, vem a crítica da ausência de competências, mas eu fico me perguntando como não, né, voltar a esse ponto, porque nossa matéria-prima de trabalho é o direito, né? Então, é preciso, de alguma maneira, encontrar alguma explicação para a atuação do Tribunal de Contas assim ou assado dentro da ordem jurídica. Porque fora da ordem jurídica é inviável, né? Então, enfim, não consigo identificar uma competência constitucional e legal para a atuação do TCU desta maneira. Se ela é positiva ou negativa, essa é outra questão, mas é um problema de competência, né? Que, de alguma maneira, eu acho que no contexto atual tem uma relativização muito grande da qualidade do direito como um definidor de competências para órgãos e entes da administração pública agirem. Se tem tido uma margem de tolerância muito grande com comportamentos que não tão acerrados à ordem jurídica. Mas, enfim, isso é um ponto. Outro ponto é que é um caminho que acho sem volta, né? Aqui não é uma análise propriamente jurídica, mas é muito difícil haver uma mudança no rumo das coisas, né? Porque qualquer movimento em sentido diferente seria visto como um freio de mão na atuação do controle, e freio de mão na atuação do controle é igual a espaço para desvios, né? Normalmente isso é associado, né, no imaginário das pessoas em geral. Então, é muito difícil, né, de requalificar o espaço do controle uma vez que ele ocupa um certo espaço de fato. Então, eu acho que esse é um caminho sem volta, é algo que se consolidou no plano federal e é aí que é assim que a coisa vai rodar, aparentemente. O outro ponto é que o TCU, como ele não está exatamente previsto para atuar dessa maneira, né, ele acaba funcionando como uma espécie de cogestor oculto. Que quem decide
é a administração, mas ela precisa chegar num consenso com o controle de contas, porque senão o edital ele não é publicado. Ou se ele é publicado mesmo assim, ele provavelmente vai encontrar resistência, vai ser suspenso, sei lá eu, vai ter um problema. Então, há a figura do cogestor oculto. Que ele é técnico, não tenho a menor dúvida disso, né? Há técnicos fantásticos dentro do Tribunal de Contas, é um corpo, isso assim, é realmente um ponto fora da curva total, né? O TCU, ele de fato tem um corpo técnico muito robusto, muito importante. No entanto, é impossível de ignorar o fato de que o TCU, como instituição, é também sensível ao mundo da política. Ele tem suas conexões com o mundo da política. E, de alguma maneira, um argumento técnico pode, eventualmente, ser usado para incluir dentro de projetos de concessão pautas do mundo da política. Aqui eu não estou, obviamente, falando de nada escuso, tá? Da vida como ela é, né? São interesses que, de alguma maneira, reverberam no Congresso, reverberam no Tribunal de Contas e por aí vai. Então, esse é um ponto importante, acho que, para se ficar atento. É um órgão técnico, não tenho dúvida, mas ele também é sensível ao mundo da política. E essa é uma característica da instituição, tal como desenhada pela própria Constituição. Último ponto aqui dentro dessa chave de desafios de governança e controle. A orientação, o TCU, mesmo quando ele age como um órgão de orientação para a administração, né, então ele não está dando uma determinação, mas uma recomendação, ela tende a ser percebida pelo gestor público como uma ordem. E é natural que isso aconteça. Por quê? Porque o Tribunal de Contas ele tem instrumentos de punição, ele tem instrumentos de constrição. Então, ainda que ele não os use, ainda que eles não sejam explicitamente invocados, eles estão lá. Então, uma orientação do controle, ela tende a ser percebida pelo gestor como uma ordem. Isso é positivo, é negativo? Cabe uma análise também mais ampla, né, sobre o TCU agindo dentro dessa chave de comodelador de projetos. É claro que ele acaba ocupando um espaço pelo seu próprio modo de ser, que é típico da administração pública, né? A presença do TCU nesse espaço acaba gerando uma atrofia da administração pública. É difícil de o TCU participar desse ambiente sem involuntariamente, mesmo involuntariamente, acabar de alguma maneira atrofiando a administração pública. Eu acho que isso pode ser problemático no longo prazo, mas enfim, acho que essa é uma outra discussão. Finalmente, aqui entrando dentro do TCU como uma espécie de partícipe da construção de soluções consensuais dentro da administração, porque aquilo que a gente estava falando em concessões também está dentro dessa chave mais ampla de consenso, porque é um consenso com o controle antes da publicação de um edital de um grande contrato, né? No fundo, é disso que se trata. A administração ela precisa, de alguma maneira, chegar a um consenso com o controle antes da publicação do edital, porque senão ela vai ter problemas, né? E aqui a gente também está na pauta do consenso, mas é um outro tipo de consenso. Aqui a administração pública ela tem, de alguma maneira, procurado o Tribunal de Contas para obter do TCU uma espécie de chancela prévia para soluções de gestão pública difíceis, problemáticas, bolas divididas. Então, o TCU ele tem, de alguma maneira, ocupado um espaço de fiador da legalidade nessas situações. Em quais espaços isso acontece na minha avaliação de modo mais objetivo, né? Resposta à consulta. Esse é um procedimento que está previsto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, que é basicamente assim. Existe a possibilidade de alguns atores formularem uma dúvida em tese para o Tribunal de Contas. Então, não é uma dúvida relacionada a um caso concreto, é uma dúvida em tese. Uma dúvida de interpretação de alguma norma, e o TCU ele vai fazer uma análise daquela norma, daquele problema em abstrato e vai dar uma resposta àquela consulta. O que acontece é que a resposta à consulta ela cria uma tese em abstrato, então ele cria uma norma a ser observada de modo cogente pela administração pública. Então uma resposta à consulta ela tem caráter cogente, normativo. Então ele acaba de alguma maneira editando normas dessa maneira. Isso está previsto na lei orgânica, esse procedimento existe, não tem nada de estranho nisso. E é um instrumento importante para dar segurança jurídica para a administração pública e tal. Qual que é o problema? Como o TCU ele tem se visto como um tribunal não só de contas, mas de todos os assuntos da União, um tribunal da União como um todo,
ele não está mais adstrito ao campo do controle de contas, ele tem se sentido confortável para responder a dúvidas não só sobre normas de finanças públicas em sentido amplo, mas sobre normas em geral. Por exemplo, o exemplo que eu já dei, na verdade, né? Que é, se fulano pode ser escolhido para ocupar o cargo de diretor-presidente da agência, sendo que ele já ocupa o mandato de diretor da agência. Essa dúvida foi apresentada pelo TCU dentro de uma consulta, apresentada por um ministro de Estado, se eu não me engano. Posso estar fazendo confusão, mas se eu não me engano é isso. Então, essa é uma dúvida que nada tem a ver com o controle de contas, absolutamente nada, mas o TCU, ele falou, olha, eu posso responder sim a essa dúvida. Teve divergência dentro do Tribunal de Contas, então não é uma voz, não é uma voz uníssona dentro do TCU. Teve voto divergente nesse caso, né? A questão ainda está em aberto no TCU, mas teve uma manifestação preliminar de ministros sobre o assunto. E lá tem uma bola dividida, né, dentro do próprio tribunal. Tem um dissenso para não só o TCU não só vive de consenso, mas também há dissenso dentro do TCU. E nesse caso houve um dissenso. Uma parte do tribunal falou, olha, esse aqui não é assunto acho que foi um ministro, se eu não me engano, esse aqui não é um assunto do controle de contas. Falou, não vejo dentro da competência do TCU para se manifestar sobre, para assinar prazo para correção de ilegalidade, né, uma autorização para tratar de todo e qualquer assunto jurídico conectado à administração pública. Ele falou, olha, isso aqui é uma competência de meio, não finalística, né? Ele pode fazer isso, assinar prazo para corrigir ilegalidade dentro da esfera de competências do TCU. Uma outra parte do tribunal, a maioria, foi por outra linha. Falou, não, esse é um assunto do controle de contas, sim, não há nenhum problema de competência nesse caso. Então, assim, quando o TCU ele se sente confortável para responder qualquer dúvida em abstrato, aí isso gera um certo problema, porque ele pode, em qualquer assunto, ir criando normas que vinculam a administração pública. E a administração pode, de alguma maneira, usar isso, né, para resolver problemas que ela... Então, assim, se ela tem uma dúvida de interpretação jurídica, que não tem a ver exatamente com controle de contas, ela não quer assumir riscos, né, ou tomar uma decisão juridicamente arriscada, ou que pode gerar alguma crítica posterior do controle, então ela leva essa dúvida para o TCU. Por exemplo, no caso de relicitação. Qual que era a dúvida lá? Vários processos de relicitação, em que, assim, o que é uma relicitação, né? O processo de relicitação envolve concessão doente. É uma expressão que eu ouvi outro dia de um amigo, Lucas Santana, eu achei ótima expressão, estou aqui repetindo, dando crédito. O contrato de concessão é uma concessão doente, ela está com problema. Ela está na UTI. O contrato de concessão está na UTI, ele precisa de alguma maneira de ajustes, né? Ele não sobrevive sem ajustes muito significativos, estruturais no contrato. Então, o que se previu no ordenamento jurídico? Concessionário, nessa situação, você pode devolver a sua concessão para o poder público e que vai relicitar em novos termos. Aí, o que se colocou no presente momento, né? Uma visão do Poder Executivo e dos contratados também, no sentido de, olha, e se a gente mexer na concessão, ao invés de devolver, a gente desiste da devolução do ativo, muda o contrato e vida que segue. Pode fazer isso? Então, a dúvida levada ao TCU podem os sujeitos que participam, que já fazem parte, né, de processos de relicitação, desistir de devolver o ativo para o Estado, né? A administração ela pode desistir desse procedimento? E o TCU respondeu que sim, e impôs uma série de condicionantes a serem cumpridas, que vão, assim, a gente vai ter um momento agora de tentar cumprir essa decisão do Tribunal de Contas. Vamos ver, eu estou curioso para ver como é que as coisas vão se desenrolar, né? Mas vai ter um desafio de implementar essa decisão do Tribunal de Contas na prática. Deixa eu só ver como é que eu Professor, estou de... só Roberto, te, só te interrompendo um minuto aí. espera aí Nesse que eu caso, vou parar de compartilhar. não, pode continuar a dúvida rápida. Nesse caso dessa consulta, independente dela ter sido positiva ou não, mas a legislação era clara, né, quanto ao termo. Será que caberia ao tribunal interpretar Então, ou esse é o ponto, né? haveria dúvida aí, no caso? A legislação ela usa a expressão irrevogável e irretratável, né? Então, uma vez que você participa de um processo de felicitação e a coisa é aceita, ele seria irretratável e irrevogável.
a pergunta que o Poder Executivo fez ao TCU é se isso seria irrevogável e retratável em relação à administração e ao particular ou apenas em relação ao particular. E o que o TCU falou é apenas em relação ao particular, a administração pode desistir. Então, ainda que não tivesse margem, né, por uma dúvida, né, irrevogável e retratável, essa foi a maneira que o problema foi apresentado e assim foi a resposta do TCU na sequência. Então, abriu-se aí um caminho importante para mexer nos contratos que estão em andamento, né? Agora, uma dúvida muito sincera minha é, bom, se esses contratos eles são doentes, eles só poderão ser executados se radicalmente modificados, como que isso vai ser feito com o mesmo contratado, sem que haja um descompasso com a licitação original, né? Pode ser que seja possível, vamos ver, é um desafio que está posto, né? Enfim, então, a consulta aqui acho que é um espaço para a administração usar o TCU como um fiador da legalidade de soluções de gestão pública, então, para construir soluções por meio do controle. E aí vem a SSE, que é a Solicitação de Solução Consensual, editada por um ato normativo interno, aí, né? Não foi lei, Constituição, nada que criou, é um ato normativo interno do tribunal, editado por ele. E a SSE, né, SSC, por que eu falo E? Eu botei um E lá, não tenho a menor ideia, é um C, SSC. E ela está calcada num problema precedente que de fato existe, que é a falta de coordenação intraestatal. Então o Estado ele tem dificuldade de tomar decisões complexas, né, que eu já até falei mais no começo. Esse problema de fato existe, a administração luta com isso, então, e uma série de medidas foram tomadas para tentar superar esse gargalo. Então, por exemplo, a experiência de mediação realizada na AGU, que existe, né, até hoje, bastante exitosa, tal, tentando compor conflitos na esfera da AGU. Mais recentemente, em 2021, a Lei de Processo Administrativo foi alterada para inserir a tal da decisão coordenada, né, tentando estimular o poder público a se coordenar na tomada de decisões para trazer decisões céleres, com segurança jurídica e por aí vai. Mas é uma experiência um pouco embrionária ainda e sujeita a aprimoramento. E a SSC, não é? Ela entra nesse contexto, né, de fornecer um caminho para resolver este problema do Poder Executivo. Não é um problema exatamente do controle, é um problema do Poder Executivo. E o TCU se propõe a ajudar a administração a cumprir com o seu papel. E teve um caso apenas que eu tenha conhecimento de solicitação de solução consensual homologada, que envolve contratos de energia de reserva. Então, basicamente, eram contratos celebrados para o período de estiagem, que havia risco de falta de provimento de energia, uma energia mais cara, portanto, que não foi necessário ser acionado, ou não foi necessário ser acionado na dimensão que se esperava, eu já não me lembro dos detalhes do caso, mas se convencionou uma alteração do arranjo previamente pactuado em benefício do erário, para gastar menos recursos públicos com esses contratos que eram mais onerosos. Então, esse foi o primeiro caso, de fato, homologado. Desafios específicos de SSE, C, né? Quase que eu estou corrigindo aqui, botei E em tudo, ó, como vocês podem ver, está errado isso. Mas desafios específicos desse procedimento novo do TCU, né? Para finalizar já aqui minha fala de hoje, sem tomar mais muito tempo de vocês. Eu estava brincando com o Roberto aqui no começo, né? O fator limitante de conversas nesse horário, de aula nesse horário, é a fome, né? Então, eu imagino que esse fator limitante já esteja realmente no limite para todos vocês, então eu não pretendo me alongar. Então, dúvidas ligadas à solicitação de solução consensual. Para que serve esse procedimento? Segundo a instrução normativa, ela serve para resolver litígios, dúvidas, eu aqui caricaturalmente chamando de bola dividida no Poder Executivo, né? Então, dúvidas. Então, ela serve para um rol de circunstâncias muito aberto. Então, assim, não se sabe exatamente para que ela serve. Então, é para bolas divididas, que é basicamente só o que tem na administração federal e em qualquer administração pública, né? A administração vive de decidir problemas complexos e com potenciais riscos. Então, ela pode servir para uma infinidade de propósitos. Quem pode propor a SSC? Pode ser o rol de legitimados. Então, assim, tem um rol de legitimados meio restrito. Os mesmos da consulta, vejam aí o paralelo entre uma coisa e outra,
Então, os mesmos legitimados a propor a consulta, a alta administração pública e o próprio relator do TCU quando se tratar de um caso envolvendo um processo já em curso no TCU. Então, é um rol de legitimados relativamente restrito. O particular, por exemplo, ele não pode propor um processo, uma solicitação de solução consensual. Ele próprio, né? Ele não tem essa legitimidade. Quando que a proposta de abertura da SSC é acolhida pelo TCU? Essa é uma característica interessante da instrução normativa, porque é um critério discricionário do presidente do Tribunal de Contas da União. Então, cabe ao presidente, segundo o critério de conveniência e oportunidade, essa expressão que é usada, inclusive, pela norma, decidir se acolhe ou se não acolhe um pedido de solicitação. Então, ele vai analisar se é um caso mesmo de solicitação, se o fluxo de trabalho no TCU permite acolher aquele processo ou não, e por aí vai. É um juízo discricionário, aberto, exclusivo do presidente do Tribunal de Contas da União. Particulares podem participar desse procedimento? Podem, mas não necessariamente. A instrução normativa, ela fala que o particular, se tratando de um contratado, por exemplo, né, envolvendo um litígio, uma bola dividida dentro da administração, ele poderá participar da solicitação de solução consensual, mas não deverá. E aí, conversando com o próprio Tribunal de Contas, né, com pessoas do Tribunal de Contas, foi chamado a atenção para essa explicação, né, para a norma dizer o poderá participar. Porque, na verdade, poderá, porque nem sempre haverá um particular, mas sempre que houver um particular, ele deverá participar. Mas, enfim, não é isso que está na norma, né? A norma, ela usa simplesmente um poderá participar. E aí, como que o TCU decide a solicitação de solução consensual? Aí é bem interessante. Então, a administração, ela leva um conflito para o TCU, uma bola dividida para o TCU. O TCU, ele vai instaurar, se ele decidir acolher o pleito, né? De dar início a uma mesa de mediação. Em acolhendo o pleito, ele vai designar uma comissão que vai cuidar desse assunto, da qual vai participar um auditor da SESEX Consenso, que é a Secretaria do Controle Externo do Consenso, para promoção de consensos, né? Um auditor do controle externo da área afim da administração pública relacionado àquele litígio. E quem mais? Eu acho que, bom, a própria administração pública, e acho que é isso. E, eventualmente, o particular, né, se ele for acolhido. Então, essa é a comissão que vai ter um prazo de 90 dias para chegar a uma solução para aquela bola dividida trazida pela administração ou suscitada pelo relator do TCU. E esse prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias. Depois de definida, vamos supor que chegue a uma proposta de acordo, né? Se não chegar a uma proposta de acordo, cancela tudo, desiste do procedimento. Mas se chegar a uma proposta de acordo, ela vai ser designado um relator dentro do TCU. O relator vai levar esse caso ao plenário, que poderá ou não concordar com aquela minuta de acordo. E o poderá concordar não é tudo ou nada. Pode sugerir alterações, que precisarão ter o de acordo das partes que mediaram que participaram daquela mediação. Então, é uma estrutura bastante complexa. Então, você tem o de acordo, né? Primeiro, você tem o acordo formulado por auditores do TCU, que fazem parte do corpo técnico não decisório do TCU. Esse acordo ele é levado para o relator, que é um ministro do Tribunal de Contas, que ele vai ser homologado ou não pelo corpo decisório, pelos ministros, pelo colegiado de ministros do TCU, que pode sugerir mudanças que têm de ser aceitas pelas partes que negociaram de fato, pela administração pública e por aí vai. Se tudo isso funcionar, o acordo é homologado e vida que segue. Então, o acordo vai ser implementado. Se não se chegar a um consenso, volta para o início. Então, não tem o procedimento, não tem a solução, vida que segue normal. Então, nesse processo, vocês podem imaginar que tem uma série de possibilidades, né? Então, vamos supor que quase todos os ministros concordem com a minuta do acordo consensuado ali, né, naquela comissão, mas um não concorde e faça uma sugestão. Assim, eu imagino que o particular no caso, né, supondo que ele faça parte desse acordo, ele vai ter grandes estímulos, a mesma administração pública, né, o particular ou a administração vai ter grandes estímulos a acolher o que vier
de sugestão, digamos assim, do corpo de ministros, porque ele está com um acordo praticamente quase homologado, um problema praticamente quase resolvido, faltando apenas aquela demanda pontual que veio do ministro X, Y, Z e tal. Então ele tem ali, digamos, estímulos fortes, né, para acolher, para aceitar, para concordar, para chegar a um consenso com o Tribunal de Contas da União naquela solução. Então, acho que nesse momento, né, quem participa do acordo, de alguma maneira, entra numa posição relativamente vulnerável perante o controle. Então, esse é um ponto, acho que, de atenção. Risco de judicialização. Será que existe? Não existe? Bom, toda e qualquer decisão do Tribunal de Contas, ela está sujeita à revisão judicial. A gente não tem, oficialmente, jurisdição dúplice no Brasil, né? Tem a jurisdição una. Então, os assuntos, em geral, podem ser apreciados pelo Poder Judiciário. Qualquer lesão ou ameaça de lesão pode ser apreciada pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário poderá rever decisões tomadas pelo Tribunal de Contas da União. Acordos homologados pelo TCU poderão ser revistos pelo Judiciário? Em tese, sim. Acho pouco provável, né? O Judiciário terá poucos estímulos para revisar uma decisão tomada pelo TCU em acordo, com consenso, com as partes interessadas. Mas, eventualmente, poderá ser provocado a se manifestar sobre o tema. Então, existe o risco, sim, de judicialização. Eventualmente, poderá haver judicialização, e aí um outro cenário, né? É o cenário do não acordo. Então, supondo que, aliás, se chegou a um acordo dentro da comissão instituída pelo TCU, esse acordo é levado à homologação pelo plenário, o plenário resolve não homologar. Pode ser que isso aconteça. Então, existe um acordo que não foi homologado. E aí a coisa vai por água abaixo. Será que desse ato de não homologação caberia judicialização? Em cabendo judicialização, que resultado se poderia esperar de uma judicialização com esse teor, né? É uma pergunta também em aberto. A SSC é mesmo manifestação de consenso no controle? Essa é a minha provocação final aqui dentro desse panorama, para depois seguir para uma última lâmina, prometo, sobre os riscos, né, desafios de governança e controle ligados a essa atuação do TCU. Eu não sei se é uma manifestação propriamente de consenso. Claro que é, mas é um consenso no controle, com o controle, nos termos do controle, né? Então, é um consenso muito vigiado, digamos assim. Então, fica mais como provocação aqui para reflexão nossa. E agora essa é a última lâmina mesmo. Desafios de governança e de controle desse eixo de atuação do TCU como fiador da legalidade de soluções de gestão pública. Essa é uma provocação que a gente andou até fazendo na coluna Controle Público no Jota, né? Se o TCU ele assume o papel de cogestor, se ele senta do lado do motorista para dirigir ali, né? Quem é que faz o controle externo? Como é que ele vai fazer o controle externo de uma solução que ele deu aval prévio? São incompatíveis? Não são incompatíveis? Como é que isso vai funcionar? Será que ele consegue exercer o papel de controle externo, que esse inequivocamente é seu, né, nesse contexto? Outra pergunta, outra provocação que eu faria, né, que existe um risco, né, quando o TCU ele passa a ser uma espécie de fiador de legalidade de soluções de gestão pública, né, quando ele bate o carimbo da legalidade, né, para soluções complexas, muitas vezes com algum risco jurídico, né, de interpretação e por aí vai, é o risco de dessa solução de gestão pública dar errado, né, ou aparecerem problemas relacionados a ela lá na frente. Isso não é um olhar para a nossa história, não tão antiga, mas recente mesmo, né, revela que isso é plenamente possível, né? E como é que fica, nesse caso, o TCU? Se ele deu o seu aval prévio, né, de legalidade nessas situações, será que ele tem um risco de erosão da sua legitimidade? Eu acho que esse é um risco institucional existente, né, com o qual o TCU deveria estar preocupado, imagino que esteja preocupado, mas, e deve estar tomando providências para se acautelar disso, mas é um risco que eu visualizo, né, como um agente externo aqui, olhando o modo como as coisas estão se desenvolvendo. Então, existe um risco de erosão de legitimidade do controle. E aí, o último ponto que eu levantaria, e esse me parece grave. Grave, assim, muito importante, né? Porque a dinâmica que as coisas estão se encaminhando é basicamente assim. Soluções difíceis, né, decisões difíceis, né, dentro da administração pública, elas tendem a vir a ser tomadas com essa consulta prévia ao controle, seja via
consulta, seja via SSC, seja outro instrumento, né? Então, essa formação de consensos prévios com controle antes da tomada de decisões difíceis, me parece que essa tem sido uma tendência, um caminho. E o que isso é importante do ponto de vista da organização administrativa? Isso, de alguma maneira, desconstrói o modelo de administração que foi construído ao longo do tempo, né? E foi muito reforçado durante a década de 90 com a criação, por exemplo, das agências reguladoras. Porque qual que é a ideia? A ideia é que você tem uma administração pública que ela cuida de 1000 assuntos diferentes, mas ela não é unitária. Ela é fragmentada em unidades menores, órgãos e entes, em alguns casos com muita autonomia, para que essas unidades da administração com muita autonomia possam cuidar de assuntos complexos de maneira célere, técnica e por aí vai. Então, esse é o caminho de organização administrativa desenhado no plano da legislação e reforçado na década de 90 com a reforma do Estado e por aí vai. Com essa tendência, né, de você centralizar decisões difíceis dentro do controle, né, centralizar no Tribunal de Contas da União decisões difíceis, de alguma maneira você tira o protagonismo dessas unidades da administração pública, né? Elas se tornam, de alguma maneira, não dispensáveis, mas elas passam a ser tuteladas pelo grande fiscal, que é o Tribunal de Contas da União, porque tudo acaba se resolvendo no TCU. Então, você tem uma dúvida sobre um reequilíbrio num contrato de rodovia, precisa do aval prévio no TCU. Se você tem dúvidas sobre um contrato de concessão que você quer celebrar, TCU. Se você tem dúvida relacionada a uma concessão no setor de energia elétrica, uma dúvida na execução do contrato, é o TCU que vai dar o aval prévio, né? Não é a agência reguladora, porque ela foi criada para isto, para decidir questões difíceis. Esse é um papel da administração que está sendo, não vou dizer ocupado pelo TCU, mas que está sendo, de alguma maneira, delegado pela administração ao TCU. Então não é só um movimento do controle, é um movimento que o controle abriu espaço e a administração está ocupando esse espaço. E isso, de alguma maneira, desconstrói o modelo de administração que foi desenvolvido no plano da legislação. E esse é um fator que eu acho que é importante e deve ser levado em consideração se a gente está preocupado com a consistência das instituições, com um olhar mais acadêmico para o assunto, né, digamos assim. É claro que quem está mais no cotidiano dos assuntos, né, da administração, pelo lado particular ou do poder público, quer resolver problemas, né? Mas eu acho que é importante também esse olhar um pouco mais distante dos desafios concretos da prática, para olhar, enfim, para onde vamos, né? De onde viemos, onde estamos, para onde vamos. E acho que foi isso que eu procurei, de alguma maneira, tentar fazer aqui, num olhar, claro que pessoal meu, sujeito a críticas mil, e passível de ser totalmente contestado. Então, é uma tentativa de explicar o mundo atual, digamos assim, e de apontar potenciais riscos desse processo. Acho que é isso, Roberto. Não sei se tem espaço para dúvida. Eu acabei um pouquinho antes aqui, supondo que haveria algum espaço, mas fica a seu critério aí, à tua disposição. Professor, muito obrigado aí, a palestra foi excelente e, assim, estamos abertos para perguntas, caso alguém queira formular alguma pergunta. Primeiro, eu queria registrar aqui a presença do Nicola Cury, que está acompanhando a gente aí também pela Grande Autônomo, Nicola, tudo bom? né? Não sei se você está nos vendo aí. Boa noite, É, professor, tudo bem? Tudo ótimo. e quem quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade para abrir a câmera, ou se não tiver como anfitrião, porque pode fazer no chat também. Eu fico completamente à vontade. Eu tenho uma pergunta para fazer, que eu fiquei uma dúvida a respeito desse procedimento, que é se ele compreende, ele abrange processos em trâmite no Tribunal de Contas. Se eu tiver um processo lá no Tribunal de Contas, eu posso propor uma solução consensual para ele, e, nesse caso, suspenderia a tramitação do processo? Eu não estou com a norma 100% na minha cabeça. Acho que o Nicola ele certamente sabe de cor e salteado. Eu sei que, bom, pode haver a solicitação dentro de um processo, porque o próprio relator pode propor. E, se eu não me engano, se eu bem me recordo, outra coisa, né? A solicitação ela não precisa necessariamente abarcar o processo como um todo, pode ser uma questão dentro do processo. E, em relação àquela questão, levada à solicitação de solução consensual,
o processo anterior, né, que já corria no TCU, fica em suspenso em relação àquela questão. Ela passa a ser decidida na solicitação de solução consensual. Isso se chegar alguma... E se depois, eventualmente, não se chegar a um acordo, volta a correr o processo normal em relação àquela questão específica. Mas pode ser que eu esteja falando alguma bobagem aí e eventualmente até o Nicola pode corrigir se eu tiver falado errado. Professor, é isso mesmo. Na verdade, o processo ele pode ser suspenso, pode ser sobrestado, né? Caso seja admitido o processo. Mas o que não pode é um processo que já teve o mérito julgado. A Ah, norma, sim. para evitar conflito com a questão recursal. Existem espécies de recurso que são próprias para combater um acórdão, eventualmente que seja proferido, e a ideia é não misturar isso com o processo de solução consensual, que teria um rito independente, né? Aproveitar para parabenizar aí pela fala e agradecer a gentileza do Roberto pelo convite, tá? Eu brinco, viu, doutor Roberto, que o professor André Rosílio, o Eduardo Jordão e Carlos Ari são meus malvados favoritos, viu? Eu concordo com algumas coisas, discordo de outras, mas é um debate, eu acho, sempre bastante relevante para reflexão. A gente tem conversado muito, Nicola, recíproco aqui é verdadeiro. Não vou nem te classificar como malvado, porque a gente é amigo, não tem nada disso. Tem sido sempre muito bons os diálogos com você. E com toda a turma do tribunal também. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Vai, tipo, se quiser abrir. Ô, Nicola Roberto, quer, acho que o pessoal quer jantar, isso sim. quer jantar, né? Bom, professor, eu queria agradecer mais uma vez aqui a sua participação, tá? Dizer que para a gente da comissão é uma honra muito grande recebê-lo aqui para esse debate de altíssima qualidade. Para mim, pessoalmente, é uma honra maior ainda, porque a admiração que eu tenho por você é grande e antiga. Eu tive a honra de tê-lo como meu orientador no trabalho de dissertação. Então, gostaria de te agradecer, no meu nome pessoal e em nome da comissão, pela sua disponibilidade, dizer que a comissão está de portas abertas para você em qualquer chance, qualquer tema interessante que você queira falar para a gente aqui, tenha disponibilidade, estamos de portas abertas para te receber. Eu agradeço muito, Roberto. Gostei muito de ter participado. E, enfim, fico à disposição aí para conversas futuras. Prazer mesmo. Obrigado, boa Obrigado. noite. Boa noite a todos. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.